Cláudio Humberto, que os bastidores de Brasília dizem a respeito dos motivos que levam o presidente da República a citar nominalmente ministros, o vice-presidente, e dizer que não está satisfeito com o trabalho que eles estão fazendo até então, hein, Cláudio? Thaís, o fato é que o presidente sempre foi assim, né? Ele sempre terceirizou responsabilidades, né? Isso não só na ação governativa, na gestão dos seus governos, como também nos escândalos de corrupção. Nunca era com ele, né? Ele sempre terceirizava responsabilidades e fez isso ontem, né? É uma injustiça que ele cometeu, inclusive com o Fernando Haddad. Como disse o próprio ministro, ele não faz outra coisa a não ser conversar com deputado e senador. O tempo todo a gente acompanha isso, né? No dia a dia, né? É um esforço quase diário. É também injusto dizer que ele gasta tempo lendo livros. Fernando Haddad não é exatamente conhecido como um leitor compulsivo de livros, muito pelo contrário. Mas, enfim, isso aí até ficou uma... Resta essa coisa positiva para em relação ao ministro, mas também é injusto, né? Tanto quanto a acusação dele não fazer política. O ministro do Desenvolvimento Industrial, etc., que é Indústria e Comércio, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, foi outro que foi publicamente humilhado, né? O Partido dos Trabalhadores, setores do PT, sobretudo ligados a Alexandre Padilha, eles vivem espalhando plantações e tal contra Geraldo Alckmin. Eles, na verdade, é o seguinte, eles ainda sentem um grande incômodo com a presença de Alckmin no governo Lula, né? O ex-tucano, etc. Tem ali ainda um ressentimento, né? E eles acham que eles usam a expressão mosca morta para se referir a Geraldo Alckmin, né? O PSB tem outros problemas, por exemplo, o ministro da microempresa é chamado pelos petistas de microministro, né, que é o Márcio França, que é do PSB de Geraldo Alckmin, mas ele também entra nessa crítica por não ser do PT, né? O PT ninguém precisa, o governo não precisa de inimigos, né? O próprio PT cria os seus problemas. Mas o presidente Lula, o grande problema do governo é ele. O Lula 3 não tem nada a ver com o Lula 1 e o Lula 2. Né? O Lula 1 e 2 fazia política, recebia pessoas, interagia. Né? O Lula 3 não faz isso. Ele simplesmente ou está cometido de um certo cansaço, ou uma certa preguiça, ou um enfado de fazer o que ele sempre fez, e fez com muita competência. Ele é talvez o único ou mais talentoso dos petistas na questão da relação política, né? Tanto assim que sem Lula fica difícil imaginar a sobrevivência do PT, né? Exatamente porque ele é a melhor figura do partido. Ele tem um grande talento de fazer política, de convencer as pessoas e tal, e ele não tem feito isso. Não tem feito. Quando ele se queixa de que o Geraldo Alckmin precisa conversar mais e fulano, o ministro da Casa Civil, precisa conversar mais, não sei o quê, ele é quem precisa conversar mais. O deputado e o senador não quer estar de papo com o ministro que não manda. Ele quer conversar com o presidente, ele quer fazer uma selfie com o presidente, quer gravar um vídeo do presidente dirigido como a sua comunidade, ao seu município, à sua região. E o presidente Lula não faz isso. No Congresso Nacional, inclusive petistas, culpam a primeira-dama, Janja, exatamente por impedir isso, né? Ela que filtra o acesso ao presidente da República. E com isso ele acaba não tendo uma rotina, digamos assim, de gestão que está entregue completamente ao ministro da Casa Civil, que por sua vez tem problema de relacionamento entre colegas, entre também com os parlamentares. O chefe da Casa Civil é chamado de Dilma de Saias. Ele tem aquele jeito Dilma, aquele jeito búlgaro da Dilma, né, de relacionamento muito duro assim e tal. Ele é muito ríspido com as pessoas, com os colegas, com os subordinados. Então é tudo muito difícil no governo. Ainda tem um ministro da articulação política que não articula coisa nenhuma, né, que é o ministro Padilha. Mas, ao fim e ao cabo, quem é o responsável por isso tudo? O presidente da República, que ontem voltou a ser ele mesmo, terceirizando responsabilidades. E eu vejo uma questão aí, Cláudio, que especialmente em relação a Geraldo Alckmin, que é delicada, não é? Porque se Alckmin faz parte ali daqueles a quem
o presidente da República pode cobrar como ministro, como vice-presidente não. Ele foi tão eleito quanto o presidente da República. Não existe uma relação de subordinação entre o presidente e o vice-presidente, pelo menos não institucional. Entre o presidente e o ministro, sim. Então, fazer uma cobrança pública a um vice-presidente da República pelo trabalho dele como ministro, que não está sendo bem avaliado pelo presidente, é bastante delicado. E me parece que o presidente está exigindo de algumas pessoas algo que elas não podem entregar, não é? Cada um de nós temos ali características. Tem gente que é melhor de relacionamento, tem gente que é melhor de planejamento, tem gente que é melhor de bastidor, tem gente que é melhor em público. Não é o jeito do ex-governador e hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ter um ritmo alucinante, não é? E nem é por isso que ele foi colocado na chapa de Lula. Ele deu um lastro a Lula com o empresariado. Então aí me parece que é meio murro em ponta de faca, porque não vai adiantar muita coisa. Parece que aquele amor de 2022 lá era uma paixão fugaz só, viu, Cláudio Humberto? 8h58.